Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Vou começar minha vídeo resenha sobre o livro Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Mídias em Convergência, e seus principais autores são três autores: Rogério Santos Pereira, Luciana Fiamontini e Giovanni de Lorenzi Pires. O livro já começa contando como foi a década do esporte no Brasil, pois foi o único país sul-americano a receber os Jogos e tinha os olhos do mundo inteiro voltado para a gente, voltado para dentro do país. E fala muito sobre o que é o esporte também dentro do livro. Aí eu separei um tópico para explicar o que é o esporte. O esporte é a prática metódica, individual ou coletiva, pode ser de jogo ou de qualquer outra atividade que demande exercício físico, ou para fins de ganho muscular ou a fim de lazer, recreação ou para melhoria da saúde, seja o motivo, é esporte de todo jeito. E dentro desse livro cita muito também a cultura da convergência, que no caso é, por exemplo, a mídia pega os atletas e fazem reportagem, análise em cima dos atletas e soltam para os telespectadores, e solta para o público. E, por exemplo, a gente não tem ideia do que os jornalistas e as pessoas que participam da mídia sabem, porque eles não soltam tudo, entende? Aí o público fica meio aquém, sabe? Só que, por exemplo, na parte do futebol, que eu sou mais ligado e que eu entendo mais, entendo assim, né? Acompanho mais, os torcedores, por não ficarem tão perto, assim, tão próximo como a mídia, eles acabam criando páginas, memes, para falar sobre o futebol, falar sobre o esporte, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E um exemplo disso, eu posso citar o dia que a turma começou a falar que é o Ney Day, né? Que foi o dia do jogo PSG e Atalanta, que mobilizou praticamente todos os torcedores do Brasil no Twitter e começaram a colocar foto do Neymar, falar do Neymar, que o Neymar é isso, o Neymar é aquilo, e esse é um exemplo da cultura da convergência no Brasil. Um outro tópico que eu separei aqui chama O Brasil que o Brasil de ser, narrativas midiáticas em convergência na abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A indústria midiática tem buscado nos aparatos digitais um novo fluxo de circulação de seus conteúdos, baseados no que Jenkins, 2009, que ele falou isso, chamou cultura de convergência. Nisso ele fala que a mídia tradicional não detém mais a exclusividade das matérias, das coisas que eles falam, porque hoje em dia todo mundo pode criar alguma coisa e jogar lá, falar que é verdade e tudo. E isso foi denominado como cultura de participação, todo mundo poder fazer páginas sobre, memes, citar alguma coisa, falar sobre, tentar desenvolver algum argumento, algum pensamento, isso virou foi denominada cultura de participação. E isso tudo ocasionou a facilitação do uso da internet para divulgar pensamento, falar sobre esporte, essas coisas. Aí eu fiz uma frasezinha, um parágrafozinho aqui para resumir mais ou menos esse capítulo do livro, que eu falei assim: com a facilitação do uso de internet para a maioria das pessoas, produzir qualquer tipo de conteúdo sobre o esporte ficou muito mais fácil. No mesmo momento que as coisas acontecem no futebol, por exemplo, vários memes e publicações sobre o fato ocorrido há pouco tempo já são publicados. Isso também pode ser citado como globalização. Aí eu separei outro tópico aqui, que chama assim, hashtag agora é Bra. Se liga aí na cultura da convergência. Esse tópico eu separei ele para falar somente que exclusivamente em 2016 o Brasil já antes já era conhecido como país do futebol, esses trens já tem muita visão, né? Mas em 2016, como teve o maior evento esportivo,
ele teve todos os olhos do mundo, toda a atenção do mundo voltada pra gente. E esse mega evento. E o Brasil também foi o único país sul-americano que sediou os Jogos Olímpicos, os Jogos de Verão, né? Que, por incrível que pareça, aconteceram aqui no inverno do Rio de Janeiro. Eu também separei outro tópico curtinho aqui que chama charges jornalísticas no contexto das Olimpíadas 2016. Semioses previsíveis, intertextos inevitáveis. É que com a facilitação de criação de páginas, memes, como eu disse atrás, sobre esporte, também vieram sobre criação sobre páginas de zoação, de política, essas coisas. Aí o pessoal começou a fazer memes de política a favor de tal partido, a favor de outro partido, a favor de tal político, de outro político. E ficou nesse trem, né? Nessa coisa de uma pessoa vai lá e zoa um político, criando meme, aí o cara, o pessoal que é adepto ao político zoado vai lá e zoa o outro político, aí ficou nessa troca de farpas em relação aos memes. Aí o outro tópico, o nome dele é assim: os Jogos Paralímpicos Rio 2016, na convergência digital, o discurso midiático esportivo, as identidades culturais e o sentimento paraolímpico. Ele fala como é o cotidiano, como é a vida, a rotina dos atletas paralímpicos, e também conta um pouco sobre, como eu citei lá atrás, como a gente conhece eles, como a mídia propaga a ideia deles, né? Tipo, a gente conhece eles com a visão da mídia. A gente não tem esse contato que a gente tem com, por exemplo, os jogadores grandes de futebol, jogador de basquete, que a gente acompanha tudo no Instagram. Com esses atletas, a gente não tem a mínima noção de como é a vida, como eles levam a vida, rotina, alimentação, a gente não sabe nada. E a última frase que eu montei aqui da resenha, eu falei assim: apenas sabemos como a mídia rotula tais atletas, como eu disse um tempo atrás, hein? Mas nós, os internautas, não fazemos a mínima ideia de como é o cotidiano dos mesmos. Somos leigos no assunto. Resumindo, a gente não tem muito contato com eles, como a mídia tem, por isso a gente tem a visão deles, a gente enxerga eles com a ideologia que a mídia diz que eles têm, entende? A gente não tem criação própria, vamos dizer assim, de pensamento sobre eles, de ideias sobre eles, porque a gente não faz a mínima ideia de como eles levam a vida. E isso é divergência também. Se enxergar as coisas com a visão da mídia, sem saber do assunto. E é isso, minha resenha. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu!